avisa ainda de tarde, ainda lá para as 2 horas. Então acostume-se com isso, porque eu sei que você está cheio da presença de Deus, e a hora que eu já estive em alguns velórios e eu estava lá quietinho, lá, daqui a pouco, pastor, o senhor vai fazer a cerimônia do velório. Eu falei, amém. Está pronto. Está pronto. Nós estamos prontos a qualquer hora, né, Vaguinho? Qualquer hora. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, nesse ambiente maravilhoso. Está parecendo até uma igreja americana, né? Não está aparecendo? Já comentou isso com alguém? Parecendo uma igreja americana, né? Tá todo mundo bonitão, todo mundo, né? Fica até mais bonito nesse escuro, né? Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Abra a tua Bíblia aí. Em João, capítulo 8. O Evangelho de João, capítulo 8. Legal. Amém? O Evangelho de João. Eu preguei essa mensagem na célula, né? E aí Deus me deu mais um pouco em cima dela. Deus é muito bom, cara. Eu fiquei muito admirado eu fico admirado com o amor de Jesus, com o carinho de Jesus por nós, né? Capítulo 8, versículo 5, diz assim: na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Né? Vamos deixar essa mulher sentada aqui com Jesus um pouquinho, que ela está curtindo a presença de Jesus, né? A maior oportunidade que ela teve na sua vida, né? E eu vou falar algumas coisas sobre a lei, Levíticos capítulo 20, versículo 27, diz assim: quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Vamos em Números capítulo 15, versículo 32. Diz assim: estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão e a todos da congregação, e puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor Deus a Moisés: certamente morrerá aquele homem. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e o apedrejaram, e morreu como o Senhor ordenara a Moisés. Vamos lá, Deuteronômios 21, 18. Quando alguém, isso é a lei, continuando a lei, quando alguém tiver um filho obstinado, rebelde, que não obedece à voz do seu pai e à voz da sua mãe, e castigando lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e levarão aos anciões da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciões da cidade: esse nosso filho é rebelde, obstinado, não dá ouvidos à voz é um comilão, um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Já pensou? Se a gente tivesse que pegar os filhos rebeldes hoje e levar diante dos anciãos, para que se fossem apedrejados até a morte, cara. Era uma pena de morte que Deus criou ali para poder dar um jeito no pecado. Deus, de todas as formas, Deus estava tentando dar um jeito de
E tem vocês também, né? Todas as formas, a gente tem que dar as costas, igual o seu boneco. Né? De todas as formas, Deus queria... Ô, Maguinho, esse negócio aqui é sinistro mesmo. Né? Se o cara for surdo de um ouvido, ele está lascado. Ou, sei lá. De todas as formas, Deus estava querendo dar um jeito na rebeldia dos filhos de Israel. Não foi fácil, porque era um povo muito rebelde. Foi um povo que foi acostumado durante muitos e muitos anos no meio da idolatria. E quando eles foram libertos do Egito ali, através de Moisés, né, eles vieram com muitas coisas nos seus ombros, com muitas cargas de idolatria, com muitos ensinamentos impróprios, que não era da vontade de Deus, até Deus libertar o povo. O processo da libertação, até passar o mar, foi um processo difícil. Depois que passaram o mar, atravessaram o mar, foi um processo difícil também, porque eles estavam acostumados com os deuses do Egito, ou deuses até mesmo de outros lugares, de outras cidades, que eram tragos àquele lugar. E um jeito que Deus deu a Moisés foi fazer aqueles mandamentos para tentar disciplinar aquele povo, para tentar trazer uma disciplina e uma adoração centrada em Deus. E aquele povo, mesmo assim, de vez em quando, eles faziam um bezerro, faziam uma estátua, faziam alguma coisa, começavam a adorar outros deuses, porque estava na sua má educação, uma educação que foi dada a eles através da escravidão. A escravidão, ela faz isso. Ela traz mau costume na gente, ela traz frieza de fé, ela traz jeitos que a gente dá quando a gente pensa que tem que ajudar a Deus de alguma maneira, né? A gente cria caminhos, cria algumas coisas que acabam criando-se obstáculos e deixando que a gente vive uma vida de fé verdadeira. E aí a gente começa a reclamar do pastor, do irmão, a gente começa a reclamar da mulher, começa a reclamar do cachorro, começa a reclamar de tudo. Porque Deus tem uma vida de fé verdadeira e muitas das vezes a gente não se centra naquilo, a gente não lê a palavra, não observa a palavra e a gente colocamos no nosso coração que a gente quer aquilo e a gente não vai sair enquanto a gente não receber todas as coisas até os céus. Eu estava, antes de a mulher adúltera estar sentada do lado de Jesus, nós sabemos que foram mais ou menos 613 leis, né? As leis civis, né, que foram dadas ali a Moisés, onde o povo era educado a não brigar entre os outros, a não se matarem, a não se gafinharem um ao outro. Algumas leis foram dadas para controlar eles, o seu jeito, a sua força, né, o seu desafio. Então, primeiro veio as leis civis, depois vieram as cerimoniais, que separavam o povo dos outros povos para serem diferentes. Eles eram separados por Deus. E havia leis para que pudessem colocá-los no seu lugar. E eles fossem, se portassem como separados, para que não viessem se misturar. E depois vem a lei moral, que foi os 10 mandamentos, que a gente tem em nosso coração até hoje, não tem como a gente sair. Eu sei que Deus criou leis para poder reeducar o povo, para poder educar o povo na presença dele, para que eles viessem se tornar verdadeiros adoradores, para que eles viessem se tornarem verdadeiros filhos, por decisão, porque o grande libertador havia libertado eles. O poder de Deus, mesmo que eles não quisessem ver, que eles não quisessem falar com Deus diretamente, que eles falaram: Moisés, fala você,
Mesmo assim, Deus estava com eles o tempo todo. Deus, às vezes, passava gerações, Deus matava gerações, e vinha gerações novas, jovens, com a educação, com o ensinamento de Deus, escutando sempre o que havia sido feito por eles lá no passado. Eles foram tirados do Egito, sempre eles guardavam as histórias. Mas aí o inimigo vinha e colocava costumes diferentes. E aí as leis serviam para isso, para tentar reeducar o povo. E aqui voltando nessa mulher, os homens trazem ela, os homens daquela cidade, os sacerdotes, os homens que tinham, e eles colocam ela diante de Jesus. Vamos ver, vamos testar ele, porque ele se diz ser o Filho de Deus, então vamos colocar essa mulher, porque a lei diz uma coisa, ele já vem curando no sábado, né? Eles já ficavam bravos um pouco, porque ele curou no sábado. Aqui a palavra diz que o homem foi pego colhendo algumas coisas, pegando lenha, e eles pegaram esse homem, levaram diante de Moisés, e esse homem foi apedrejado até a morte, porque não podia. Tudo deles eram feito às vezes com muito ódio. Eles cumpriam a lei, mas eles queriam tratar como se fosse um chicote. Havia quase zero de amor. Quase zero de amor. Porque eles viviam sob a lei. E aquilo ali trazia sobre eles, principalmente sobre os israelitas, uma capacidade, uma vontade de manter puro, mas eles se contaminavam entre uns aos outros, porque eles mesmos se matavam, eles se agrediam, eles se condenavam um ao outro, eles estavam vivendo diante da lei, pela lei, mas não existia amor. O amor é muito escasso. De repente eles, entre pai e filhos, a esposa, os filhos, de repente existia algum tipo de amor, mas quando chegava na hora de prestar o amor com um semelhante, com uma pessoa, era complicado. Por mais que eles ali dividiam algumas coisas, a Bíblia diz que Deus falava assim, ó, quando você colher, em Deuteronômio fala, quando você colher a sua plantação, não colhe toda, deixa um pouco da plantação lá, porque quando vier os estrangeiros, eles vão colher o resto, eles comem o resto, não pegue tudo. Quando você colher a uva, não pegue tudo, deixa um pouco lá, para os estrangeiros, quando passar, se alimentar. Eles tinham partes boas, mas a lei, quando colocam já no tempo da graça, na vinda de Cristo, Jesus sentado naquele lugar, coloca aquela mulher ali, a lei diz que quando ela for pega no ato de adultério, ela também era israelita. Ela tem que ser apedrejada. Eu imagino Deus aqui, falando assim, filho, eu criei a lei, eu fiz tudo para tentar conduzir eles no amor. Eu preciso de você. Eu preciso que você vá lá e faça de uma maneira diferente. Porque a maneira que eu fiz deu certo, mas ainda falta algo. E o filho sabia o que faltava. E aí quando eles apresentam, até mesmo em João capítulo 13, versículo 34, diz assim, ó, Jesus falou assim, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e vós amardes uns aos outros. Era diferente, cara. Porque a palavra diz que ele escrevia na terra, e eles trouxeram aquela mulher. Eu imagino aquela mulher regozijando, cara. Porque o Senhor Jesus, ele era amável. O Senhor Jesus, ele é amável. Eu imagino aquela mulher ali sentada diante, ou prostrada, ou jogada do lado dele.
E aqueles homens insistiam que eles queriam apedrejá-las. Eles queriam que Jesus pegasse uma pedra também e acertasse naquela mulher para fazer parte da sua morte, para que se cumprisse a lei. Jesus, ele fala aqui que ele não veio dissipar a lei, mas ele veio cumprir a lei, porque faltava neles o amor. E muitas das vezes acontece isso conosco. Nós não tiramos um tempo para orar pelas pessoas que não gostam da gente. Nós não tiramos um tempo para orar por pessoas que falam mal da gente. E você muitas das vezes assim, não tem motivo dessa pessoa falar mal de mim. Ou tem motivo. As nossas orações muitas das vezes elas são muito aguadas. Até o Pai Nosso está difícil de você orar ele com o coração. A Bíblia diz que aquela mulher foi colocada ali. E Jesus escrevia na terra e eles insistiam. Até que Jesus, depois de tanta insistência, olha para eles e fala para eles: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Rapaz, aquilo era diferente. Mano. É diferente. Aqueles homens, a Bíblia diz que Jesus, quando fala, continua escrevendo, e sai todos da presença de Jesus, desde o mais velho até o mais moço. E aí é diferente de matar, porque eles trazem aquela mulher como um pai entrega o seu filho rebelde diante do povo, ou diante dos poderosos, e fala: a lei diz que tem que matar para que haja limpeza nessa casa e no meio do povo. E agora Jesus pega e fala: olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E eles não entenderam isso. Era muito difícil, porque eles estavam acostumados a matar. E Jesus agora vem para dar vida. Que negócio doido, cara. Aquela mulher estava ali, com certeza ela sabia que a sua morte ia acontecer, porque muitas pessoas ela já havia visto morrer. E agora ela se depara diante daquela situação de morte. E ela sabia que ia morrer. E Jesus fala para ela assim: cadê os teus acusadores? Todos se foram. E aí Jesus fala uma palavra de vida: vai e não peques mais. É nós isso. Nós temos que cumprir isso. O nosso amor está muito fraco. Nós temos um amor tão grande, mas dentro de nós, no nosso eu, cria-se obstáculos para que vá avante, para que vá às casas e procure saber como as pessoas estão. Procure saber como os nossos irmãos, como o pastor Roberto disse aqui, nós queremos saber de como está a vida do nosso irmão. Como está a vida do nosso irmão? Ou como está a vida de alguém dentro da nossa casa? Como está a vida dos nossos filhos? Como está a vida de alguém? Será que nós temos sido vistos como representantes de Cristo verdadeiro? Às vezes pedimos tantos dons ao Senhor, tanto poder, tanta manifestação, mas para quê? Para morrer em nós mesmos. A oportunidade daquela mulher, quando ela é jogada ali para ser apedrejada, imagino que ela deve ter, eu não sei qual foi a sensação daquela mulher, deve ter sido uma sensação muito maravilhosa estar diante de Jesus, porque ela já tinha ouvido falar de Jesus. Ela já tinha ouvido falar da sua fama de amor, de amoroso. Ela já tinha ouvido falar de alguns milagres que Jesus tinha feito, algumas coisas maravilhosas que Jesus tinha feito, como o povo corria atrás dele, como havia curas, como havia ressurreição, como havia milagres aonde Jesus passava. E quando ela é jogada ali, é a oportunidade que ela tinha. Ela pensa: minha oportunidade. Daqui ninguém vai me matar, ninguém vai me matar. Porque Jesus fala: mulher, vai
e não peques mais. Essa é a oportunidade que nós temos todos os dias de não pecar mais. Não pecar mais. Não temos mais eu tenho um livre-arbítrio. Mentira. Se você obedece a palavra de Deus, você tem o livre-arbítrio da palavra. Nós na conferência ouvimos tanto sobre habitação e como eu fui assim renovado com a habitação, porque aquilo ali traz a nossa memória. Olha, você é a habitação, você não esquece disso. Aquilo ali vem como um soco no peito, assim, fala assim, ó, pá! Você é a habitação, não se esqueça disso. E Jesus falou, vai e não peques mais. E eu acredito que a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Jesus falou, olha, eu vos dou um mandamento novo, para que vocês amem uns aos outros. É isso que estava faltando. Eles estavam acostumados a matar, a oprimir, a destruir. Paulo também passou um período que ele fala, quando ele teve presente na morte daquele homem, eu esqueci do nome, do Estevão. Ele ali muito se entristeceu, mas Deus havia trago um consolo no coração dele, que Estevão estava com ele, estava na presença dele. Vamos te colocar de pé. Apague essa luz. Essa é a palavra que Deus me deu nessa noite. Nós estamos já perto de entrar um novo ano, o ano de 2024. Não é isso? 23 ou 24? 24. É que me olharam assim meio... É 22? E eu sei que esse ano, Xande, vai ser um ano que vai ser levantado muitos pastores nessa casa. Esse ano 2024 vai ser um ano que vai ser levantado muitos pastores. E vai começar o envio, porque começam os trabalhos da base. Vai ser montado lá um barracão lá na base, uma cozinha, um banheiro, e vai começar o trabalho. E depois vai se tornar uma obra muito linda. Mas eu sei que Deus já está lá naquele lugar. Deus quer fazer coisas grandiosas naquele lugar. Já está os buracos lá, os matos estão crescendo de novo. Olha o mato que não para, né? E eu sei que esse ano, Rafa, de 2024, vai ser um ano de muito trabalho, de muita coisa bacana, de muitas coisas bacanas. Nós precisamos deixar de mimimi. Nós precisamos deixar de mimimi, tá entendendo, Fábio? É muita gente boa num lugar só. Isso dá ruim. É muita gente boa num lugar só. E precisa ser feito muitas coisas. E Deus vai requerer. Aqueles que pediram os dons, aqueles que pediram os dons espirituais, aqueles que pediram, Senhor, estou ansiando pelo ministério, Senhor, eu quero ser um missionário enviado, ou se não quiser ser, vai ser, que o Senhor vai pegar na mão e vai mandar. Esse ano vai ser esse ano que entra, vai ser um ano muito bacana, onde o Senhor vai manifestar a glória dele poderosamente na vida de vocês, na minha vida. Esse ano é um ano que tem prometido, esse ano que passou, esse ano que tem se passado foi um ano de estrutura, onde Deus tem posto concreto nos seus pés, Deus tem posto raiz nos seus pés, Deus tem enraizado você. Agora esse ano que vai entrar é o ano de envio, é onde nós vamos começar a cuidar de pessoas aonde a gente nem imaginava. A gente vai começar a abraçar pessoas que a gente nunca viu na vida. Onde Deus vai manifestar a glória dele em Cabo Sul. Cabo Sul. Por que Deus deu um terreno tão grande em Cabo Sul? Oh, Deus é, cara, incrível. Veio um galpão lindo, todo pronto não, bem adiantado. E aí Deus, depois de toda a negociação, Deus falou assim, eu não quero esse galpão, eu quero o terreno.
A gente ficou tudo aguadinho. A gente ficou tudo chateado. Poxa, a gente queria o galpão, já estava pronto. Deus é incrível. Esse ano é um ano que Deus vai manifestar muitas curas através da tua mão. Esse ano é o ano que vai entrar, vai ser um ano que você vai entrar em muitos lugares e você não vai entender. Deus vai manifestar a glória dele sobre a tua vida. Você foi treinado como missionário, você tem sido treinado como obreiro, não é à toa. E eu quero orar por isso. Feche os seus olhos.